apresentaram-se e venderam os seus temas com tanta eloquência e visualidade que espero não ter de os encorajar a apoiá-las primeiro. Numa revelação surpreendente que deixou os observadores da realeza sem palavras. A princesa Ana quebrou o silêncio sobre a vida amorosa, secreta, da falecida princesa Diana, e não se trata de quem ninguém esperava. Durante décadas o mundo acreditou que o coração de Diana pertencia ao príncipe Carlos, ou mais tarde, a Dodi Fayed. Mas Anne revelou uma história completamente diferente, repleta de cartas secretas, encontros privados e um homem que Diana amava verdadeiramente em silêncio. Afinal, quem era esta figura misteriosa que conquistou o coração da princesa do povo? Hoje, desvendamos esta verdade chocante. O coração secreto de Diana. Os corredores da realeza sussurraram sobre muitas coisas, mas poucas histórias guardaram tanto mistério como a que envolve o coração secreto da princesa Diana. E agora, anos mais tarde, a discreta confissão da princesa Ana reacendeu uma antiga questão. Quem conquistou realmente o coração de Diana, antes de a sua vida ter sido tragicamente interrompida em 1997? Não foi o príncipe Carlos, e segundo fontes próximas da realeza, também não foi Dodi Fayed. A resposta, como Anne deu a entender, foi alguém totalmente inesperado. Tudo remonta a um encontro que nunca deveria ter significado nada. Uma visita ao hospital que mudou tudo. Em abril de 1995, Diana entrou no Royal Brompton Hospital para o que deveria ter sido apenas mais um compromisso de beneficência. As câmaras seguiam cada movimento dela, como sempre faziam. No entanto, algures entre os corredores estéreis e o cheiro a desinfetante, o destino reescreveu silenciosamente a sua história. O administrador do hospital, no seu tom formal, apresentou-a a um dos melhores cirurgiões cardíacos, o Dr. Hasnat Khan. Não era do tipo que se curvava ou bajulava. Vestido com um uniforme cirúrgico simples e com a exaustão estampada no rosto, Hasnat parecia completamente indiferente aos títulos. Quando lhe pediram para explicar o seu trabalho à princesa, simplesmente recusou, dizendo que o seu paciente precisava mais dele do que da cortesia real. Aquele simples gesto, tão comum e ao mesmo tempo tão raro no mundo de Diana, deixou-a intrigada. Pela primeira vez em anos, conheceu alguém que não queria nada dela. Mais tarde, nessa noite, muito depois de a imprensa ter partido, algo ainda mais insólito aconteceu. Diana voltou ao hospital, não como a princesa do povo, mas como uma mulher em busca de algo real. Na cafetaria silenciosa, com o cheiro a café requentado e a sanduíches de máquina automática, reencontrou Hasnat. A conversa entre ambos fluiu naturalmente, sem sorrisos ensaiados ou gentilezas decoradas. Falou sobre a sua vida no Paquistão, as suas dificuldades em Londres e a sua paixão pela medicina. Ouviu atentamente e depois riu uma gargalhada genuína que surpreendeu até a ela. Não me perguntou sobre o meu casamento ou o meu divórcio, disse ela. Está a tratar-me como uma pessoa normal. Hasnat sorriu. Não é. A resposta dela veio suave, mas carregada de significado. Não me permitiram ser médica durante 15 anos. Essa noite durou até às 2 da manhã. O cirurgião e a princesa conversaram sobre sonhos medos e a estranha solidão que assombra aqueles que vivem sob os holofotes. Tornei-me médica para curar pessoas, disse Hasnat. O que te fez tornar-te uma princesa? Eu não vivi isso, sussurrou ela. Apenas nasci no conto de fadas errado. A partir desse momento, o laço entre elas fortaleceu-se em segredo. Diana entrava frequentemente no hospital pelas portas das traseiras, por vezes disfarçada, só para o ver. Os amigos revelaram mais tarde que ela o tratava por senhor maravilhoso e falava dele como a sua alma gêmea. Pela primeira vez, ela não estava à procura de glamour ou poder. Ela procurava a paz. E segundo a princesa, Ana Diana chegou a ponderar abandonar a realeza por Hasnat. Anne, que era muitas vezes uma das poucas pessoas da realeza a compreender as dificuldades de Diana,
confidenciou uma vez a uma pessoa próxima que a sua falecida cunhada tinha encontrado um tipo raro de amor construído sobre o respeito e não sobre títulos. Foi este afeto silencioso que realmente transformou Diana, dando-lhe um sentido de propósito, mesmo depois do fim do seu casamento com Carlos. Mantinha-a com os pés no chão, disse Anne, segundo os relatos. Ela admirava a sua força e a sua simplicidade. Ela não queria mais um príncipe. Queria um homem que a visse apenas como Diana. Quando a notícia do relacionamento de Diana com Dodi Fayed se espalhou em 1997, o mundo assumiu que ela tinha encontrado o seu novo amor. Mas aqueles que a conheciam melhor, incluindo a princesa Ana, nunca acreditaram que Dodi fosse o homem certo. O romance com Dodi, como Anne insinuou em tempos, era uma distração, talvez uma tentativa desesperada de seguir em frente, depois de um homem que nunca poderia ter completamente. O seu coração, segundo consta Anne, já tinha dono muito antes de Paris. E talvez seja por isso que o mistério persiste. A vida de Diana foi rodeada de flashes de câmaras, mas os seus momentos mais verdadeiros foram vividos em recantos tranquilos, de quartos de hospital, cafés à meia-noite e telefonemas sussurrados longe dos holofotes. A revelação da princesa Ana não reescreve a história. Isto só nos recorda que até as vidas mais glamorosas podem esconder os anseios humanos mais simples, amar e ser amado livremente. Então, quem era o homem que Diana amava verdadeiramente? Os observadores da realeza ainda podem debater sobre isto, mas aqueles que ouviram a confissão subtil da princesa Ana acreditam que a resposta não está nos palácios ou nas manchetes, mas naquela única noite, sem reservas, no Royal Brompton Hospital, onde uma princesa conheceu um médico e pela primeira vez se sentiu vista não como um membro da realeza, mas como ela própria. Porque por vezes, as maiores histórias de amor não são escritas em contos de fadas. Estão escondidos nos recantos silenciosos que a história quase esqueceu. E se aquele noivado real não fosse apenas um dever, mas o destino disfarçado, vamos mergulhar nos momentos ocultos que transformaram a formalidade em algo dolorosamente real. O amor que desafiou o palácio. Disseram que era apenas mais um compromisso real. Mas aqueles que realmente observavam Diana sabiam que algo muito mais pessoal se estava a formar. Por detrás das aparições impecáveis em eventos de caridade e dos sorrisos cuidadosamente calculados, a princesa de Gales escrevia silenciosamente um novo capítulo da sua vida, um capítulo que ninguém dentro do palácio de Buckingham poderia ter previsto. Na primavera de 1995, Diana começou a frequentar o Royal Brompton Hospital em Londres. Oficialmente, fazia parte do seu trabalho de caridade. Não oficialmente, foi aí que conheceu o homem que lhe conquistaria o coração. E não o príncipe Carlos. Não foi Dodi Fayed, mas sim uma brilhante e discreta cirurgiã cardíaca chamada Dushul Tra Hazanat Khan. Durante anos, o mundo especulou sobre a vida amorosa de Diana. Mas, segundo pessoas próximas e posteriormente insinuado pela própria princesa Ana, foi Hazanat quem realmente compreendeu a mulher por detrás do título real. Tudo começou com um simples encontro. Diana foi apresentada ao Dr. Tura Khan durante uma visita ao hospital e, ao contrário de outros, ele não tentou impressioná-la. Era calmo, reservado e até um pouco desajeitado. Quando ela lhe perguntou se podia ver a enfermaria onde ele estava internado, ele advertiu-a: "Não é nada glamurosa." Ela sorriu e respondeu: "É exatamente por isso que quero ver." Esta troca silenciosa despertou um raro respeito mútuo, isento de expectativas reais. Em breve, Diana começou a aparecer no hospital com mais frequência. O que começou por ser conversas educadas, transformou-se em conversas até altas horas da noite, na sala dos funcionários, onde ela lhe levava chá ou comida caseira. Uma enfermeira chegou a brincar: "Senhora, a senhora não precisa de alimentar o médico." Diana riu-se baixinho e disse: "Quero." Aqueles que os viram juntos descreveram uma naturalidade entre eles
uma ligação livre do peso, do dever ou das câmaras. Perto de Hasanat, Diana era ela própria. Sem protocolo, sem charme ensaiado, apenas uma mulher a ouvir atentamente um homem que falava de medicina de vida e de compaixão. Salva vidas, disse-lhe ela certa vez. Tu também curas corações, respondeu gentilmente. Essa frase ficou gravada na sua mente. Em junho de 1995, os seus amigos repararam no brilho nos seus olhos. Pareces feliz, disseram. E ela era. Estudou cirurgia cardíaca, praticou urdu e sonhava visitar o Paquistão. Pela primeira vez, o amor não era nem guionado, nem político. Era um momento de tranquilidade, pureza e profunda humanidade. Anos mais tarde, a princesa Ana falaria daquele período com rara ternura. Insinuou que o verdadeiro amor de Diana não era o príncipe com quem se casou, nem o homem que os tabloides alegavam, mas o médico que a tratou como algo muito mais precioso do que a realeza, uma mulher que finalmente encontrou a paz, ainda que por pouco tempo. Então, será que aquele passeio tranquilo no Hyde Park guarda a chave para compreendermos a paz final dela? Vamos mergulhar no segredo que mudou tudo. A escolha impossível de Diana. O ar da noite sobre o Hyde Park carregava uma quietude que parecia pertencer apenas a segredos. Sob o manto do crepúsculo, duas figuras caminhavam lado a lado. Uma delas, escondida, sob um simples lenço. A outra, absorta em pensamentos. Estávamos em agosto de 1995. E Diana, princesa de Gales, ousava imaginar o que antes era impensável amor-liberdade e uma vida para lá dos muros do palácio. O seu coração encontrara a paz na companhia de Hasnat Khan, um homem cujo mundo estava muito longe dos banquetes reais e dos protocolos intermináveis. Nele, Diana via algo raro, honestidade, sem expectativas. Os seus passeios noturnos, risos discretos, em momentos roubados, tinham se tornado os seus únicos instantes de verdadeira alegria. Mas o amor, como Diana bem sabia, tinha sempre um preço. Certa noite, incapaz de esconder o que sentia, virou-se para ele e sussurrou-lhe palavras que o deixariam sem palavras. E se eu desistisse de tudo? Do título do palácio da vida? E se eu te escolhesse a ti? Hasnat gelou, com a expressão dividida entre a incredulidade e o medo. Diana não pode estar a falar a sério. Sim, estou, insistiu ela com a voz trêmula, mas firme. Estou farta de estar presa numa gaiola dourada. Poderia mudar-me para o Paquistão, trabalhar no vosso hospital, ajudar os doentes, sustentar famílias e viver de forma simples. Eu podia finalmente ser eu mesma. As suas palavras jorraram como um sonho que ela ensaiava há meses, mas o rosto de Hasnat escureceu de dor. Pegou nas mãos dela, delicadamente. Não és apenas Diana, és a mãe do futuro rei. Não pode simplesmente abandonar isso. Com o tempo, odiar-me-ia por o afastar do seu propósito. Ela abanou a cabeça, com lágrimas nos olhos. O meu propósito é ser feliz. E os seus filhos? Perguntou baixinho. William e Harris precisam de si mais do que ninguém. Não pode ajudar o mundo desaparecendo dele. A sua voz falhou, o peso da realidade oprimindo ambos. O silêncio que se seguiu pareceu interminável. Diana olhou para ele percebendo que o seu amor era do tipo que se sacrificava por ela. Ele não a estava a rejeitar, estava a protegê-la. Protegendo-a do caos que se seguiria se uma princesa escolhesse o amor em vez do dever. Mesmo assim, o coração de Diana revoltou-se. Mas o amor deveria ser suficiente, sussurrou ela. Os olhos de Hasnat suavizaram-se. Por vezes, amar significa deixar ir. Aquelas palavras permaneceram na sua mente muito tempo depois do fim da noite. Nos dias que se seguiram, Diana continuou a repassar aquele momento na memória. A forma como a voz dele falhou a dor nos olhos e a verdade que ela não queria encarar. Durante um breve e fugaz período, ela permitiu-se acreditar que poderia reescrever o seu destino. Mas o destino, como ela aprendera, nunca era benevolente para com aqueles que tentavam escapar-lhe. Anos mais tarde, aqueles que lhe eram próximos diriam que Diana nunca mais foi a mesma depois daquele verão. Continuou o seu trabalho. Sorriu para as câmaras, criou os seus filhos com uma devoção feroz.
Mas, por detrás do sorriso, vivia uma tristeza silenciosa. Uma história de amor que quase aconteceu. Uma vida que poderia ter sido. E algures no silêncio do Hyde Park. O vento parece ainda sussurrar a pergunta que ela fez uma vez sob a luz crepuscular de agosto. E se tivesse escolhido o amor em vez do dever? Imagine se esta única pergunta guardasse a chave para compreender a mulher por detrás da coroa. O coração oculto de Diana. O amor que nunca teve uma oportunidade. A falecida princesa Diana era conhecida mundialmente como um símbolo de graciosidade e compaixão. Mas por detrás dos flashes das câmaras e dos sorrisos impecáveis da realeza, ela guardava um segredo que poucos conheciam. Muito antes de a sua vida terminar tragicamente, em 1997, já começavam a circular rumores de um romance discreto. Um romance que a levaria para longe dos salões da realeza londrina e para um mundo regido pela fé, pela família e por escolhas impossíveis. No outono de 1995, Diana encontrou algo que não sentia há anos paz. O homem que lhe proporcionou essa paz não era um príncipe, nem uma figura pública. Era o Dr. Hasnat Khan, um reservado cirurgião cardíaco britânico-paquistanês, conhecido pela sua humildade e dedicação ao trabalho. Encontraram-se num corredor de hospital, longe de fotógrafos, títulos e expectativas. Para Diana, que se sentia sufocada sob o olhar constante do mundo, foi como voltar a respirar. O relacionamento floresceu em recantos tranquilos de Londres. Diana disfarçava-se com perucas e roupas comuns, entrando sorrateiramente em pequenos restaurantes ou fazendo longos passeios noturnos em parques isolados. Partilhavam risos, refeições e momentos tão banais que para ela pareciam extraordinários. Com Hasnat, não era a princesa do povo. Ela era simplesmente Diana. Mas o amor em segredo nunca é fácil, sobretudo quando uma das partes do casal é a mulher mais fotografada do mundo. Ainda assim, Diana foi além do que qualquer um poderia imaginar para fazer a relação funcionar. Ela aprendeu sobre a cultura de Hasnat, estudou o Islão e até tentou cozinhar os seus pratos paquistaneses favoritos. Havia relatos de que ela visitou o Paquistão secretamente para conhecer a família dele. Ela é adorável, ter-lhe-ia dito a mãe de Hasnat. Mas isso nunca vai resultar. E ele sabia que ela tinha razão. Mas Diana não estava preparada para desistir. Não vou mudar quem sou, disse-lhe ela, certa vez em voz baixa. Estou a descobrir quem poderia ser. Poderia ser, mas o amor não era a única força em jogo. O dever à religião e a pressão dos mídia também pesavam muito. No início de 1997, a tensão começou a manifestar-se. Hasnat, extremamente reservada, não suportava os holofotes que a seguiam para todo o lado. Diana, desesperada por provar que o seu amor poderia sobreviver a isto, fez uma escolha que mudaria tudo. Nesse verão, ela apareceu em fotografias a bordo do iate de Dodi Fayed, sorrindo sob o sol do Mediterrâneo. O mundo chamava-lhe romance. Mas aqueles que estavam perto dela sussurravam que era outra coisa. Uma tentativa desesperada de fazer ciúmes a Hasnat, para o fazer lutar por ela. Se ele me vir com outra pessoa, terá confidenciado a uma amiga. Talvez perceba que não consegue viver sem mim. Mas o seu plano saiu pela culatra. Quando as fotos foram parar as manchetes, Hasnat sentiu-se traído. A última chamada, telefônica entre eles, foi repleta de dor. Estás a usá-lo para chegar até mim, disse ele baixinho. Se me amasse, não transformaria os nossos corações num espetáculo público. Para Diana, a constatação chegou tarde demais. A sua tentativa de salvar o relacionamento acabou por destruí-lo. Nessa noite, desligou o telefone, sabendo que algo dentro de si se tinha partido para sempre. E embora continuasse a sorrir para as câmaras, aqueles que a conheciam diziam que os seus olhos nunca mais tinham sido os mesmos. No final, o seu amor foi um segredo fugaz entre dois mundos que nunca se deveriam ter encontrado. Um amor que poderia ter sido comum se a vida o tivesse permitido. Mas
E se esse amor secreto fosse a faísca por detrás do silêncio que se seguiu? Como é que um romance escondido mudou tudo naquela fatídica noite de julho? Quando o amor não foi suficiente, chegou a despedida final de Diana. O ar naquela noite de julho de 1997 carregava uma estranha quietude, daquela que se instala antes do fim. Londres estava envolta numa chuva miudinha. As luzes da cidade confundiam-se por detrás das janelas, embaciadas num misto de esperança e tristeza. Diana, princesa de Gales, encontrava-se no corredor frio de um hospital londrino, o lugar onde viera lutar pelo amor pela última vez. Ela não era a figura radiante que o mundo adorava naquela noite. Sem flashes de câmaras, sem sorriso ensaiado, apenas uma mulher a tremer de emoção, à espera do homem que silenciosamente lhe roubara o coração. Quando o Dr. Hasnat Khan apareceu à sua expressão, disse tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Anos de afeto, conflito e verdades não ditas pairavam entre eles. Hasnat, por favor, começou ela suavemente, com a voz embargada pelas lágrimas. O Dodi não me diz nada. Era tudo uma farsa. Olhou para ela com os olhos cheios de uma tristeza que parecia envelhecê-lo. Esse é o problema, Diana, disse ele baixinho. Tudo na sua vida é fachada até nós. O coração dela apertou. Isso não é verdade. O que tínhamos era real. Era mesmo, admitiu. És a mulher mais extraordinária que já conheci. Amável, corajoso, compassivo. Mas vive num mundo onde o amor não basta. Não para alguém como você. Aproximou-se desesperada. Poderíamos fazer o suficiente. Ele abanou a cabeça lentamente. Não podíamos. Tu serias sempre a princesa Diana, e eu seria sempre o homem que a afastou disso. A imprensa destruir-nos-ia. Os seus filhos pagariam o preço. A rainha nunca perdoaria. Por um instante, o silêncio encheu o ar estéril do hospital. Algures no corredor. Uma máquina emitiu um sinal sonoro, suave, indiferente ao desmoronamento silencioso de dois corações. As lágrimas de Diana caíram finalmente. Então, simplesmente desistimos. A resposta de Hasnat foi gentil, mas definitiva. Aceitamos a realidade. Tu precisas de alguém que consiga sobreviver no teu mundo, e eu preciso de alguém que consiga viver no meu. Ela estendeu-lhe a mão, agarrando-se ao último fio de esperança. Eu poderia viver no teu mundo, sussurrou ela. Ele sorriu tristemente. Você tentou. Durante 2 anos tentou. Mas não conseguiu abdicar das câmaras da atenção do drama. Não é culpa sua. É simplesmente quem tu és. Ela sabia que ele tinha razão, e isso só piorava a situação. Vai sempre me amar? Perguntou ela, com a voz quase inaudível. Sempre, respondeu. Mas às vezes amar significa deixar ir. E assim, de repente, o conto de fadas que cintilava em recantos secretos terminou em silêncio. A mulher que passou a vida à procura de um afeto genuíno abandonou o único homem que a amou para além do título e da tiara. Nessa noite, enquanto o seu carro saía do hospital, Diana olhou para trás. Uma única vez para o homem que tinha sido o seu porto seguro num mundo que nunca parava de a observar. Os seus amigos lembraram-se mais tarde de como ela ficou quieta depois disso. Ela não falava muito, apenas murmurou uma vez. Talvez noutra vida. Semanas depois, o mundo perdê-la-ia completamente. Mas aqueles que a conheciam melhor acreditavam que a maior mágoa que Diana carregava não vinha dos muros do palácio nem da traição pública. Veio do momento em que percebeu que nem o seu amor mais profundo conseguia escapar à sombra da sua coroa. E nesse último e fugaz verão de 1997, Diana não se despediu apenas de Hasnat Khan. Despediu-se do sonho, de que o amor a poderia salvar de ser uma princesa. E se a despedida final de Diana não fosse de uma pessoa, mas da vida, que sempre sonhou viver? Vamos descobrir como a revelação da princesa Ana mudou tudo aquilo em que acreditávamos. O último amor de Diana, aquele que não conseguiu manter. O mundo recorda agosto de 1997 como o mês em que a luz da princesa Diana se apagou. Mas a revelação discreta da princesa Ana, anos mais tarde,
deu a esta perda um significado mais profundo. Numa conversa privada, que veio a público mais tarde, Anne falou abertamente da sua falecida cunhada, não como um ícone da realeza, mas como uma mulher que um dia amou, com intensidade e sinceridade. Não era Charles, disse ela suavemente, e não era certamente Dodie. O homem que Diana amou verdadeiramente foi alguém que o mundo mal conheceu. Esse homem era o Dr. Hasnat Khan, um humilde cirurgião cardíaco, cuja força silenciosa conquistou o coração da mulher mais fotografada do mundo. A sua história começou longe do glamour da vida da realeza, nos corredores estéreis do Royal Brompton Hospital, em Londres. Para a maioria, tratou-se apenas de mais uma visita de beneficência da família real em abril de 1995. Mas para Diana, aquele foi o dia em que conheceu a única pessoa que a fez sentir-se comum e amada por isso. Ao contrário dos outros, Hasnat não se curvava, nem procurava atenção. Era direto, realista e desinteressado da fama dela. Essa honestidade desarmou Diana. Certa vez, durante uma conversa familiar com Hasnat, ela disse a Anne que não havia máscaras nem julgamentos, apenas paz. Para uma mulher que vivia em constante vigilância, esta paz era como a liberdade. Anne, que sempre admirou a vulnerabilidade de Diana, longe das câmaras, admitiu mais tarde que compreendia por que é que o coração de Diana nunca pertenceu verdadeiramente a mais ninguém. Não se deixou deslumbrar pela coroa, viu-a, refletiu Anne. E talvez fosse isso que Diana mais desejava. Os amigos recordaram as palavras de Diana no seu último verão. Charles estava de serviço. Dodie escapou, mas Hasnat esse estava em casa. No entanto, como Anne explicou mais tarde, ele amava-a o suficiente para a deixar ir. Hasnat temia que a atenção implacável dos holofotes os destruísse. Então, separaram-se silenciosamente, dolorosamente e para sempre. Quando a notícia da morte de Diana lhe chegou às primeiras horas do dia, 31 de agosto de 1997, Hasnat ainda estava no hospital. Testemunhas disseram que ele desabou completamente, sussurrando. Ela foi-se embora, enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Nunca mais se casou depois disso. A sua vida tornou-se o seu trabalho. A sua devoção transformou-se em paciência, enquanto a memória de Diana permaneceu guardada no seu coração. A revelação da princesa Ana não só reabriu um capítulo antigo, como também relembrou o mundo que, mesmo dentro dos palácios, o amor pode ser dolorosamente humano. A verdadeira história de amor de Diana não foi aquela que estava escrita nos livros de história, mas sim aquela que era sussurrada nos corredores do hospital, entre uma princesa em busca do amor verdadeiro e um médico que o ofereceu silenciosamente, sem nunca pedir nada em troca. Então, o que acha que realmente aconteceu por detrás das portas do palácio? Será que o verdadeiro amor de Diana era alguém de quem nunca ninguém suspeitou? Gostaríamos de saber a sua opinião. Não se esqueça de gostar e subscrever para mais conteúdo.